Olá, sejam bem-vindos à quarta aula do nosso curso Photoshop Sem Mistérios. E hoje vamos dar continuidade às ferramentas de seleção. Então eu vou inicialmente abrir aqui uma imagem para trabalharmos com a nossa ferramenta de seleção elíptica. Então eu vou pegar aqui uma bem clássica, pode ser essa imagem aqui, tá? Então eu vou só dar um F2 aqui para ela, vou chamar de terra. E vou abri-la. Então aqui eu tenho uma imagem já produzida, logicamente, e eu preciso fazer uma seleção elíptica dela, justamente para poder mexer nas configurações fora do planeta. Então vamos lá. Primeira coisa, até a aula anterior, na aula 3, nós usamos a retangular marquee, então nós vamos passar para elíptica. A função elíptica, como o nome já diz, ela me permite fazer seleções ovais, ou seleções circunferência através do uso da tecla Shift. E também segue aquele mesmo exemplo, de onde eu cliquei, que foi nessa posição, eu vou puxando e ela vai selecionando para mim. Cliquei fora, ele sobe. Se eu procurar posicionar mais ou menos no meio da imagem, e aqui eu já vou mostrar para vocês como que eu consigo visualizar facilmente o meio de uma arte. Eu posso vir aqui, ó, em View, ou visualizar, aqui, ó, Rulers ou réguas. E aqui eu tenho já as réguas da minha imagem. Como que eu consigo pôr algo, saber bem o meio aqui? Então eu venho aqui, ó, em Image, Image Size. Eu vou mudar isso aqui para Pixel, tá? E olha, é uma imagem em 300, mas eu vou deixar em Pixel. E eu vou acertar ela aqui para um tamanho já mais redondo. Eu vou pôr um tamanho para ela de 2.800, tá? Se eu deixei em 2.800, é sinal que eu sei que em 1.400 exatamente eu estou no meio da imagem, desde que a imagem esteja também centralizada, que nem aqui. Então eu venho nessa régua lateral aqui e arrasto uma linha até 1.400. Se eu precisar verificar se está certinho, eu dou zoom algumas vezes e está lá, ó. Tá um pouquinho a coisa para cá, mas é tão pouca coisa que não vai, ó, 1.400 pixels. Beleza. Vou voltar aqui e dar um Ctrl 0. Então, Ctrl menos aqui. E Image Size, ó, 2.292. Então, eu sei que ela tem 2.292, certo? Isso me dá um meio de 100, tá? 110, deixa eu ver aqui, dá 1.146 aqui para baixo. Daí se torna um pouco mais chato, então eu vou trazer mais ou menos até aqui, ó, e vou aumentar o zoom. Aqui, por exemplo, eu vi que parou em 1090, 1110 é 1146, né? 1140 e 1, 2, aqui mais ou menos é o meu miolo. Então agora eu tenho o centro da imagem. Se essa circunferência estiver bem no centro, eu venho aqui na ferramenta de seleção elíptica, coloco naquele centro ali, certo? Começo a fazer o desenho, pressiono o Alt e pressiono o Shift. E aí ele vai fazer exatamente, ó, ficou um pouquinho fora, a gente reduz um pouco. E aí a gente, opa, acabei clicando, vamos pegar novamente aqui. Aí. Tá, soltei. Olha, posso puxar um pouquinho para cima, um pouquinho para o lado, usando as setas direcionais. Eu vou explicar uma outra coisa das seleções agora. Como eu falei, conforme nós vamos trabalhando, eu vou explicando algumas outras opções que eu posso dentro da minha seleção. Nós, na aula anterior, usamos o feeder por aqui, mas eu posso usar pelo menu Select também, ou selecionar. Aqui, então, eu tenho a opção de selecionar toda a minha área, desselecionar, resselecionar, inverter. E aqui eu vou ter uma opção chamada Modify ou Modificar. Aqui eu posso definir se eu quero uma borda. Então, se eu marco uma borda, eu vou pôr ali, ó, 20, só para ver o que acontece.
ele faz isso. Ele faz uma borda aqui em volta da minha seleção, certo? Se eu vier aqui em selecionar, modificar Smooth, eu suavizo a seleção. Então, por exemplo, eu vou pôr aqui uns 2 de suavização, e esse tracejado aqui ele vai ficar mais suave. Eu tenho também aqui a opção de expandir. Então, por exemplo, ela está um pouco para dentro, eu vou expandir em um ponto. Ó, não mexeu muito porque a imagem ainda é grande, então vou lá novamente, Modify, Expand, vou pôr 10 pixels agora. Ó, agora já mexeu e ela ficou exatamente como eu gostaria. Bacana, né? Vou entrar aqui novamente ó, em Select. Eu poderia contrair e poderia dar um feeder. Eu vou dar um feeder de 50, mas não vou pressionar o Delete ainda. Porque se eu pressionar o Delete, eu simplesmente faço sumir aqui. Eu vou clicar aqui no cadeado para remover o bloqueio de fundo. E aí eu vou dar um Select, Inverse para inverter. E vou pressionar Delete. Com isso, olha o que eu tenho agora. Só aquele planeta. E esse quadriculado aqui significa fundo transparente. Vamos testar? Eu vou vir aqui ó, em File, Place Embed. E eu vou pegar aqui ó, uma pasta que eu vou deixar para vocês, chamada Opticals Flare. E deixa eu ver, acho que aqui eu tenho a Photos Opticals Flare. E vou selecionar um fundo óptico. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Ó. Vou dar um clique. Aí ele veio tamanho pequeno. Eu vou pegar por essa alça com o Alt e vou aumentar que ele cubra toda a minha tela. Pressionei Enter. E só tenho que reordenar as layers. Então eu pego aqui a minha camada do globo e jogo para cima. E agora eu tenho ela num outro fundo. Vamos trocar o fundo. Eu vou deletar ele aqui. Vamos pegar por aqui, posso ser por aqui também. Ver se eu tenho uma imagem que seja um pouco mais surreal aqui para a gente brincar. Tá? Deixa eu só colocar isso aqui num tamanho extra grande. Aí, agora eu já tenho as imagens em tamanho maiores. Vamos ver aqui na Lote. Olha, eu vou pegar e vou colocar dentro do olho dessa moça aqui. Ó. Então eu vou abrir ela aqui. Vou colocar o globo bem dessa parte. Então eu venho, eu vou pegar aqui pelo Photoshop e eu vou abrir aquela imagem. File, Open, vou voltar um nível, mais um, Lote, é umas lá de baixo, essa aqui. E eu quero aquele globo aqui. Então o que eu faço? Eu pego aqui a minha imagem, estou aqui com a minha camada, e eu arrasto ela até aquela layer. Quando ela aparecer visível, eu solto e trago para cá. Claro que a imagem ela veio num tamanho X. Ó. Eu vou excluir ela aqui para repetir o processo. Eu já tenho aqui a minha layer. Eu clico na palavra ou no ícone. Deixo apertado. Tá vendo? Como a mãozinha fecha arrastando. Trago até aqui na parte da mulher e solto. Pressiono Ctrl T. E vou redimensionando ela até colocar ali na parte que eu quero. Então vamos dar um Ctrl mais algumas vezes. Barra de espaços ela permite que eu arraste a tela. E agora eu vou acertando o tamanho ali. Ó. E pressiono para finalizar. É claro que eu tenho todo um acabamento que eu precisaria fazer ainda para ele ficar mais certinho. Mas a ideia era, mas a ideia era só mostrar como que eu faço para começar composições. Pressiono Ctrl J aqui na minha camada 1 para duplicar a O e arrasto uma cópia para o outro lado. E aí quando eu dou um Ctrl 0, tá lá aquele mesmo planeta dentro do olho da modelo, tá? Que até é uma judiação, porque ela tinha um olho muito bonito. Beleza? Vamos fechar aqui. E aqui vem que danifiquei minha imagem, não quero mais, agora eu quero voltar ela ao normal. Se aqui eu poderia simplesmente fechar, ou como eu não salvei essa imagem ainda, eu posso vir aqui em File e pôr aqui, ó, Revert. E ele volta a imagem original para mim.
Olha, isso aqui é um tipo de lens flare, tá? É um brilho na lente, como nós chamamos. Vamos abrir agora essa imagem aqui. Vocês têm ela lá também, mas então vem aqui em Open, tá? Ela está lá, ó, em Bitmaps. Deixa eu achar ela aqui. Tá aqui, salto. Usei ela porque eu vou explicar um pouco a função dessas opções aqui, ó, de linha simples. Até surgiu na internet recentemente, metade acho que de 2019, um recurso de você aproveitar as cores de uma imagem para criar uma nova forma. Por exemplo, eu poderia clicar nela aqui e clicar bem nessa parte aqui do homem. A princípio não fez nada, nem parece ela ali para mim. Mas se eu der um Ctrl T, opa, eu peguei essa aqui, é a de cima, tá? É a single column, ó. Se eu der um Ctrl T, ele vai me mostrar que eu tenho uma seleção de um pixel ali. E quando eu venho aqui nessa alça, vou pressionar a tecla Shift se eu tiver com a versão do Photoshop 2020. Do 2019 para baixo não precisa pressionar o Shift. Por quê? Se eu pressionar o Shift, ele vai fazer isso aqui, ó. Se eu não fizer com o Shift, ele começa a aumentar gradativamente. Eu quero que ele aumente só para o lado. Então eu pressiono o Shift e faço isso. E aí, dá um Ctrl D, ele estica os pixels para eu poder fazer uma montagem, para eu poder fazer um teste, brincar com a minha imagem, tá? Eu não lembro o nome, Scratch Pitch, alguma coisa assim. Virou meio que febre há um tempo atrás aí. Então, é um recurso comum que eu posso utilizar nas minhas montagens conforme a necessidade. Eu poderia pegar essa modelo e puxar toda ela para cá, certo? Então eu posso brincar com essa situação. É claro que dependendo do que você puxar vai ficar muito longo. Não vai ficar uma coisa assim tão agradável, tá? Mas eu posso sim usar esse recurso, tá ok? Ele me dá aquela possibilidade de eu poder fazer isso e trabalhar pegando. Por exemplo, ó, eu vou dar um duplo clique, né? Vou puxar essa imagem aqui para o Photoshop. Opa. E ó, eu vou fazer aqui, nesse aqui, aquele clique. Vou dar um Ctrl T e vou puxar aqui, ó, para girar, ó. Então eu vou trazer ele aqui, certo? Vou adiantar ele aqui mais ou menos. E agora com a tecla Shift eu vou fazer isso, ó. Então ele pegou aquela parte ali da imagem para mim e fez essa montagem aqui, tá? Ele acabou puxando ali para mim porque ele pegou um pouco de transparência, então acabou até fazendo um segundo efeito ali para mim na imagem, tá? Então o foco dessas ferramentas, a gente vai fazer um efeito mais à frente com essa imagem aqui, só que circular. Vamos brincar um pouquinho com isso quando a gente estiver mexendo com a parte de filtros, não agora. As próximas ferramentas são as ferramentas de laço, tá? E aí eu gostaria só de deixar aqui algumas demonstrações de tablets. Eu selecionei aqui as da Wacom, que são as mais comuns, tá? Que são mesas digitalizadoras de desenho. Não é uma regra, não é obrigatório ter uma mesa dessa, mas caso vocês possam, é altamente recomendável para fazer e trabalhar com Photoshop, Illustrator, porque você, ao invés do mouse, você vai usar uma caneta. Até mesmo em relação ao mouse, eu sempre sugiro mouses bons, tá? Quando eu digo mouse bom, é um mouse que não é tão barato. Eu, por exemplo, tenho uma tablet antiga e eu uso um mouse gamer, tá? Porque ele tem uma sensibilidade muito maior. É claro que brincadeiras à parte, mas se vocês tiverem uma boa verba, vale o investimento numa dessa daqui para maiores, porque daí a própria tela do aplicativo fica aqui. Essa aqui custa R$8.000, então, para mim, pelo menos, é salgado, tá? Eu, particularmente, não tenho condições de adquirir uma dessa. Não nesse momento, para o trabalho que eu faço. Legal? Então, vamos lá. E quais são as ferramentas laço? Bom, então eu vou pegar uma imagem agora bem aleatória. Olha, eu vou pegar essa aqui na realidade, até para ganhar tempo. E o grupo da ferramenta laço está aqui. A Lasso Tool, como o nome já diz, ela é o desenho livre. Então, se eu quisesse fazer um desenho bem aleatório dele aqui assim, ó,
Quando eu digo aleatório, porque você vai controlar com o mouse. Então é um desenho aleatório, certo? E quisesse copiar isso, por exemplo, ó, vou dar um Ctrl C nele aqui e vou abrir uma outra imagem qualquer, assim, vamos pegar uma coisa que fique bem surreal mesmo aqui. Olha, que eu quisesse colar ele aqui dentro. Dou um Ctrl V. Ué, não pegou aqui, tá aqui certinho, Edit Copy. Ele não está copiando. Deixa eu tirar o background aqui dele. Vamos ver agora. Ctrl V. Ele não está conseguindo copiar. Está com algum bugzinho aqui. Deixa eu pegar uma... Por um No. File New. Ele não está copiando. Olha o bug do Photoshop. Pode ser memória, porque ele está aqui. Eu consigo mover ele, certo? Então, Edit, dei um recortar, New. Agora ele pegou. Era alguma coisa que estava bloqueando que ele não estava conseguindo colar. Então, se eu quisesse algo dessa natureza, ou até mesmo como eu tinha, pegar uma outra imagem para ficar bem surreal aqui, ó, na família. Se eu der um Ctrl V aqui dentro, é como se eu quisesse, ele veio aqui para baixo, enorme. Então vamos ter que dar um Ctrl T nele aqui e mexer aqui em cima, tipo uns 30% somente. E ele está aqui embaixo ainda. Ó. É que essa imagem era bem grandona. E eu quisesse fazer algo totalmente fora ali, certo? Ele me dá essa possibilidade, tá? O laço, como o nome já diz, é desenho bem livre. Não tem lógica nenhuma em fazer uma seleção nessa imagem aqui com a ferramenta laço. Então a laço é essa ideia mesmo de você pegar elementos bem aleatórios para poder fazer, que nem eu pegar essa outra aqui, eu quero selecionar a mulher saltando. Então eu posso vir aqui, fazer lá um desenho bem... E uma seleção bem aleatória dela mesmo, tá? Para poder fazer isso. A ideia do laço é justamente esta. Ou para complementar seleções que ficaram faltando poucas partes. Aí você vem com o laço junto com o Shift e faz esse tipo de seleção, tá? A segunda é o laço retangular. Então, para isso, a gente tem algumas imagens que tem um pouco mais de sentido usar o laço poligonal ou retangular, como é chamado. Então, eu até estava selecionando a imagem aqui há pouco, deixa eu achar ela aqui. Tem tanta imagem aqui que eu acabo aqui, ó, prédios. Tá. Supondo que eu quisesse agora trocar a cor do céu desses prédios. Então, veja bem, se eu for fazer com laço, eu vou ter que ter uma precisão muito grande para fazer essa seleção aqui. Então, para isso, eu tenho aqui ó, o laço poligonal. Qual que é a ideia dele? É fazer isso. Você só vai dando cliques. Ó. E nos cliques, quando você vai fechar ali o caminho, observe que junto à ponta do laço aparece uma bolinha. E aí ele faz o fechamento. Então, numa cena como essa, eu posso dar Ctrl+, aqui, ó, para chegar a 100%. E começar a fazer uma seleção. Ó. Então, eu venho aqui, dou um clique aqui. Trago aqui e vou clicando. Ó. Um pouquinho chato às vezes. Se eu precisar de zoom, eu dou mais um zoom só para fazer a seleção. Mas assim, como eu tenho só edifícios, mesmo que eu tenha um pouquinho de redondo em alguns deles ali, não tem problema. Não nesse caso aqui dessa imagem, que eu só vou mexer um pouco na cor do céu, sem mexer na cor dos prédios. Aqui eu posso sair da imagem e voltar aqui. Por quê? Porque o próprio Photoshop vai entender que naquele momento ali aquela parte não tem. Ó, se eu errar, backspace, tá? Sempre quando você errar um clique,
use o backspace para te ajudar. Ele tem justamente esta função. Terminou aqui, e aí eu vou até lá no início. Quando eu fecho, ó, ele faz a seleção para mim. É claro que nesse momento é o céu que está selecionado. Eu posso vir aqui nas ferramentas de ajuste, abrir lá o Hue Saturation e ó, começar a brincar com as cores daquele céu. Então, se eu quiser, por exemplo, um céu um pouco mais pesado do que ele estava, ou mais esverdeado, ou mais vermelho, eu vou trabalhando e vou colocando desta forma. Então, eu defino como eu quero as cores do céu. Observe que ele fez uma máscara ali para mim. Eu vou fazer um processo que eu gosto muito de quando eu estou trabalhando com imagem. Eu vou pegar esse background aqui, eu vou dar um Ctrl J para copiar ele. Vou ocultar essa camada aqui também e vou dar um Ctrl clique aqui na máscara para fazer uma seleção. Então ele fez a seleção para mim na cópia e vou pressionar o Delete. O que acontece com isso? Posso até dar um Ctrl D aqui agora, ele vai ficar vazio. Isso me permite que eu possa colocar uma imagem de fundo ali, mas a gente vai fazer um pouco até melhor. Eu vou dar um File, Place Embed, e eu não vou pegar um bitmaps agora, eu vou pegar um vídeo. Eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês também. De nuvens, tem aqui ó, o White BG. E eu vou pegar esse aqui, ó, Free Clouds Time Lapse. O Photoshop importa vídeo? Sim, o Photoshop importa vídeo. Ó, já um plus aqui. Essa aula ia ficar mais para frente, mas assim, quem tem aula comigo, já fez qualquer curso comigo, sabe que eu não gosto de deixar as coisas tão para frente. Eu acho que o aluno que está aqui, ele tem condições de aprender novas ferramentas a qualquer momento. Só temos que esperar ele abrir, demora um pouquinho, tá? Mas aqui ele está preparando, é um vídeo, tem que mexer com o Smart Object. Eu vou disponibilizar vou criar uma pasta lá, vídeos, vocês vão estar com esse vídeo disponibilizado também. Só esperar mais um pouquinho, já está carregando ali. Tá? Deixa eu até ver o tamanho desse vídeo, porque cursos, vídeos, White BG, esse aqui, né, que eu peguei. Deixa eu ver as propriedades dele aqui. Ele é 16 megas, ele não é tão pesadão não. É o Photoshop que não está conseguindo fazer a importação dele legal. Tá? Eu vou dar uma pausa rapidinha no vídeo. Ah, trouxe, pronto. Tá lá. Vou dar só um confirmar aqui e vou jogar esse vídeo aqui para baixo. Legal, só que aí vem a parte bacana. Ele é um vídeo e aqui ele está estático. Poderia ser uma foto então, certo? Ao invés de eu poderia ter isso aqui, que é o que tinha antes, né? Era o que tinha antes, era esse céu aqui. E agora eu tenho este. Mas é um vídeo, o que eu posso fazer aqui então? Eu posso vir aqui ó, no menu Window e escolher aqui a opção chamada ó, Timeline. E agora eu vou justamente pegar isso aqui, ó, Create Video Timeline. E ele criou uma linha para mim. Esse vídeo tem 1 segundo, vamos diminuir isso aqui para ficar mais curto. Apenas em 20 segundos. Mas como assim? Eu tenho aqui ó, essa barrinha e eu arrasto até onde eu quero. Então eu vou querer que aqui o vídeo também. Eu trago ele até aqui também. E aí o que acontece? O meu Hue Saturation, na realidade eu vou ter que puxar aqui um pouquinho, ó, porque o vídeo também está lá. Então eu trago ele para cá também. Tá? Isso aqui eu tenho que esticar para cá também. Senão ele não vai, porque senão ele vai ficar muito grande um vídeo ali naquele tempo. Pô, então agora ele criou uma linha do tempo aqui para mim. E quando eu dou um play aqui, ó, ele entendeu
que era para fazer um vídeo. Só dar um Ctrl 0. Então agora eu tenho as nuvens se movendo. É claro que eu precisaria, no caso aqui, fazer um outro espelhamento para dar a ideia, mas ó, eu tenho a visão das nuvens em movimento. Ele terminou aqui, vou dar um play novamente. Observe que ele ficou verdinho, sinal que ele conseguiu fazer o processo inteiro para mim. Poderia colocar uma música de fundo, certo? E aí eu tenho agora dentro do Photoshop, com essas ferramentas, a possibilidade de ter um vídeo. O que acontece é que agora eu também preciso, já que eu entrei nessa parte de vídeo com vocês, exportar isso aqui no formato de vídeo. Então eu vou dar um save aqui. É importante salvar os arquivos daí para isso, tá? Então eu tenho aqui, lá na minha pasta do Photoshop, eu tenho lá os Photoshop sem mistérios, aulas exemplos, essa é a nossa aula 4, né? Vídeo. Então, ok. E aqui eu venho aqui, para exportar isso, eu tenho que fazer diferente. Eu venho em File, e aí eu tenho aqui, ó, Export, e aqui eu tenho, ó, Render Vídeo. Ele vai fazer a inicialização da exportação. Ele vai gerar esse vídeo ou em Movie, no QuickTime, para quem tiver com Apple, ou em MP4. Eu recomendo que usem o MP4, e o codec, que é o codificador de vídeo, tem que ser o H264, que é o mais correto. Aí ele abre aqui, ó, ele colocou para mim, para onde ele vai colocar. Ele precisa ter instalado também o Adobe Media Encoder, tá? Quando você faz a tua assinatura da Adobe, você pode, sendo assinante, baixá-lo. Aqui ele está dizendo ó, que o formato é H264, com alta qualidade. O tamanho do documento já é um HD. O que é o tamanho HD de vídeo? É um 1280 por 720. Se fosse um Full HD, seria 1920 por 1080. O frame rate dele está em 30, que é a quantidade de taxa de quadros. Aqui ele é progressivo, está certinho. Aspecto 1.0 está certo. E ele vai usar aqui um codificador de 3D, que é o Interactive OpenGL. Esse processo no Photoshop, às vezes, ele é um pouco lento, tá? Então, como a gente já está quase terminando essa aula, caso eu coloque para renderizar aqui e fique muito lento, no início da próxima aula eu mostro o vídeo pronto para vocês. E a nossa próxima aula a gente vai continuar também com as seleções. Tá? Então eu vou pôr aqui para dar um render. E aí ele começa a exportação. Tá? Até que está indo rapidinho, vai levar mais acho que 1 minuto ou um pouquinho mais, nós esperamos então para ver o vídeo funcionando ainda nesta aula. Aproveitando, na próxima aula a gente finaliza a questão dos laços, que falta o laço poligonal, e depois nós vamos para as ferramentas de varinha mágica e ferramentas de seleções inteligentes. Uma coisa eu garanto, a 4ª aula vai ser a melhor aula das seleções. Tá? Então já está finalizando aqui. Só esperar que vocês aguardem mais um minutinho, tá? Deixem feedbacks também, o que vocês estão achando do curso. É importante para correções e até do quem está fazendo, tá? Tá finalizando ali. É uma coisa importante, tá? Equipamento, para quem trabalha com Photoshop, também é um recurso muito criterioso. Por exemplo, eu uso aqui um HD SSD, então ele é muito mais rápido para isso. Então vamos lá agora olhar como ficou nosso vídeo. Então ele está em cursos, Photoshop, né? Eu coloquei ele Photoshop sem mistérios, aulas exemplos, e está aqui, ó, um arquivo de 30 megas. Vamos abri-lo aqui e vamos ver como que ele ficou. Tá lá. Aqui ele ficou um pouco
de ruído porque a imagem era uma imagem de baixa qualidade. Mas está aí o meu vídeo, era uma foto que foi transformada em vídeo e que eu posso utilizar tranquilamente. Ok? Vou fechar isso aqui para não ficar carregando aqui, tá? Vou dar um close tab group, ele fecha ali para mim. Então, amigos, por esta aula é isso. Na próxima aula continuaremos ainda com as nossas seleções.